Oi gente, aqui é a Maíra e hoje eu vim falar pra vocês sobre Deuses de Dois Mundos, o livro da Traição. Deuses de Dois Mundos é uma trilogia brasileira escrita pelo PJ Pereira que mistura dois universos, o mitológico Yorubá e o plano nosso aqui, da Terra mesmo. Então ele conta duas histórias em paralelo. Uma dessas histórias é sobre o Newton Fernandes e a outra história é sobre o Orunmila. O Newton Fernandes, ele é um jornalista que está tentando se dar bem na vida. E, por alguma razão, ele começa a receber chamados para participar de alguma coisa que está acontecendo no Orun. Embora ele não saiba muito bem do que se trata o Orun, o que ele está fazendo lá, e ele não sabe muito bem de nada. Ele só sabe que quando ele era criança, ele ia pra uma seita pequena, uma religião pequena, um grupo religioso pequeno com seus pais. E esse foi o contato com religião que ele tinha, então ele nem gostava muito de religião. Mas ele foi chamado pra ajudar lá no Orun, e aí ele começou a ir. E a história do Newton Fernandes, ela é contada através de e-mails que ele troca com um carinha que se chama Laroye. E pra quem manja um pouco da mitologia iorubá, já dá pra ter uma noção de que, pra falar Laroye, o carinha em questão é o Exu. Exu, na história do Orunmila, é o mensageiro e ajudante do Orunmila. Que esse Orunmila, ele é um babalaô, que significa que ele é tipo um adivinho. E ele lida com as coisas a partir do que ele lê nos búzios. Porém, ele perdeu o contato dos búzios. Ele não consegue mais acessar o que o Orun tá querendo falar com ele, porque os príncipes do Orun foram sequestrados pelas Yami Mishorongá. E toda essa história é contada no primeiro livro da série, que é o Livro do Silêncio. No Livro da Morte, a história é continuada. E o que acontece? Quer dizer, não é o Livro da Morte, é o Livro da Traição, eu sempre confundo. Desculpa. No Livro da Traição, o que acontece? A história ela vai se desenvolvendo. Então, no primeiro livro, eles conseguem resgatar alguns dos Odus. No segundo livro, eles têm que resgatar os outros. Porque, se eu não me engano, são 7 Odus perdidos. E para isso, o Orunmila conta com a ajuda de um exército. Que é a Oxum, que é a filha dele. O Oxóssi e o Ogum, que são irmãos. O Oxóssi ele é bom em flechas. E o Ogum é bom em espadas. O Xangô, que era príncipe e tem pedras que soltam faíscas e trovões, ele é um ótimo guerreiro. A Yansan, que consegue se transformar em uma búfala e tem poder de conventos e é extremamente boa guerreira também. E o Exu e ele. Então são 7 pessoas correndo atrás desses príncipes para poder resgatar e fugir das Yami Mishorongá. E as Yami são feiticeiras que estão querendo roubar esses príncipes para elas poderem ser donas do próprio destino. E se isso acontecer, o Orunmila nunca mais vai ter acesso aos búzios e não vai mais conseguir ajudar as pessoas, que era o que ele fazia em sua função de babalaô. E o que isso afeta o mundo real? Tipo, o mundo real que eu digo, o mundo do Newton. Se elas controlarem, uma série de coisas pode ficar descompensada, coisas ruins podem acontecer. Então meio que tá nas mãos dele substituir lá esses Odus enquanto isso, pro Orunmila conseguir resgatar a galera e daí voltar tudo ao normal. Só que o Newton, ele é uma pessoa egoísta, dinheirista e que quer se dar bem na vida, em primeiro lugar. Então, e como ele já não curte muito esse negócio de religião, não confia muito nessas paradas, qualquer oportunidade que ele tivesse pra se dar bem, mesmo que ele precisasse ferrar a história lá do Orunmila, ele faria. Porque pra ele não se importa muito. O ponto fraco do Newton é uma menina chamada Maria Eduarda, que é amiga de infância dele e eles tinham um caso. Só que por uma série de razões, ele acaba tendo que se afastar dessa menina. E é o maior arrependimento dele. Ele quer voltar a ter contato com ela, mas ela já não quer, porque ela ouviu coisas ruins dele e não gosta mais dele. Então, tem todo um impasse na vida do Newton, e nesse segundo livro ele começa a voltar o contato com essa seita religiosa de antes, e com a Pilar, que é a chefe dessa seita, e várias coisas mudam, e enquanto isso, na parte do Orunmila,
são apresentados novos personagens, que é a Obá, o Oxumaré, aí tem o Omolu, e tem um outro que eu não me lembro também. E é incrível saber essas histórias, porque a mitologia ela é muito bem contada, e essas pessoas que aparecem, a gente conhece como orixás. Porém, na história, eles ainda não são orixás, eles são pessoas. São pessoas que têm esses poderes e que, enfim, são pessoas que vivem nesse universo mítico. E é como se você acompanhasse a construção dessas pessoas até elas se transformarem em orixás. E é incrível, porque você consegue ter uma noção, um contato muito real com esses seres mitológicos e acompanhar o desenvolvimento deles, e você consegue sentir eles como mais reais do que nunca, assim. E eles se tornam realmente reais, sabe? A ponto de você ouvir falar, tipo, do Xangô, ah, não, porque filho de Xangô, não sei o que lá. E você ri da cara e fala, ah, nada a ver, Xangô é super sedutor. E, tipo, ele não tem nada de, ah, você tem medo de Xangô. Pra que ter medo de Xangô, sabe? E coisas assim. Então, muda muito a sua perspectiva sobre a mitologia africana, sobre seus próprios entendimentos sobre orixás, e sobre como a religião afeta a vida comum, e sobre como a vida comum pode afetar a religião. E, enfim, uma série de coisas, assim. É um livro muito legal. O livro da traição é o segundo, né? Então ainda tem o livro da morte. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer no livro da morte, porque pra mim, meio que a história já acabou. Eu não sei o que vai acontecer no livro da morte, mas eu vou dar uma lida. E é muito legal, porque no final do livro da traição, o PJ Pereira dá uma pequena incursão explicando do porquê esse livro foi publicado apenas agora. Porque o livro foi escrito lá em 2001, na época das Torres Gêmeas, e ele achou que não ia dar muito certo publicar, mas acabou publicando 10 anos depois. E o livro tem a ver com essas Torres Gêmeas, o que é mais incrível, porque você vai lendo o livro inteiro e você não nem se toca, mas tem a ver. Quer dizer, eu imaginei que tinha, porque nos e-mails sempre sai em 2001 e, tipo, tudo que tem relacionado com 2001 acaba falando das Torres Gêmeas. Mas, enfim, tem muito a ver e isso é muito interessante. E essa incursão final do PJ Pereira no livro da traição é muito interessante, porque, inclusive, ele dá o exemplo de uma menina que é evangélica e lê esses livros, o Deuses de Dois Mundos, e fala em seguida que ela teve a oportunidade de ter contato com a mitologia africana sem abalar a fé dela. E é exatamente isso, porque o livro não fala sobre religião nenhuma. Ele só fala sobre a mitologia africana mesmo. E no final ele tem um glossário explicando as palavras para quem não entende e não faz a menor ideia de quem são aquelas pessoas, para poder se localizar mesmo. Então é muito interessante para criar esse contato com essa mitologia que é presente na nossa vida e a gente às vezes nem percebe. Para aumentar o nosso conhecimento sobre esse outro universo, e simplesmente porque é legal mesmo, sabe? É tipo, enquanto a gente lê Percy Jackson, lê Thor e coisas de outros tipos de mitologia, por que não ler uma coisa sobre mitologia africana, sabe? Também é uma mitologia e influencia muito a nossa vida, e é uma mitologia muito legal, porque os orixás são pessoas de carne e osso e eles fazem um monte de coisa errada, e isso é muito legal, assim. Porque você percebe que o bem e o mal e as dualidades existentes na gente, elas estão realmente na gente. E elas não vão dissipar ou qualquer coisa assim porque a gente virou uma pessoa muito boa. E a gente não é uma pessoa muito ruim porque a gente erra 1, 2, 3 vezes. Todo mundo erra. E é muito legal porque o livro deixa muito claro esse caráter humano dessas pessoas que são divindades mesmo, né? E isso é muito, muito legal mesmo. É um livro muito bem escrito, que compensa muito a leitura. E eu tô louca pra ler o terceiro livro e vir contar pra vocês um pouquinho sobre. Eu espero não ter dado muito spoiler, mas eu acho que eu acabei dando. E, enfim, de qualquer forma, eu espero que vocês leiam, porque é muito legal mesmo. Então, um abraço e até mais.